Memórias Sombrias apresenta A Passageira Misteriosa, uma viagem que virou um pesadelo. Uma lua pálida pairava sobre a estrada deserta, iluminando o asfalto como um tapete sombrio que se estendia pelo horizonte. Carlos, um caminhoneiro experiente, dirigia sua enorme carreta através da vastidão da noite. Com uma expressão estoica e olhos fixos na estrada, ele ajustou o retrovisor. Por trás de sua aparência calma, escondia uma vida marcada por segredos tão profundos quanto o breu ao seu redor. De repente, ele avistou algo mais adiante. Uma figura solitária à beira da estrada, pedindo carona. Era uma mulher com um casaco pesado, segurando firmemente uma pequena mala de couro. Carlos diminuiu a velocidade, hesitante. Apesar de estar acostumado com a solidão da estrada, algo nela o intrigava. Depois de uma breve troca de olhares, ele abriu a porta. "Obrigada por parar", disse ela com a voz suave, mas carregada de cansaço. "Meu nome é Júlia. Preciso chegar a uma cidade próxima. Poderia me dar uma carona?" Carlos apenas assentiu com a cabeça, mas algo no sorriso dela o incomodava. Aquele tipo de incômodo que não se traduz em palavras, mas cresce devagar, como um presságio. Enquanto seguiam pela estrada, a mulher começou a contar histórias. Eram relatos inquietantes, quase sobrenaturais, envolvendo desaparecimentos misteriosos de caminhoneiros que pegavam atalhos perigosos. Carlos ouvia com atenção, suas mãos segurando firme o volante. Aos poucos, a atmosfera dentro do caminhão começou a mudar. Júlia parecia conhecer mais sobre a estrada e sobre Carlos do que seria normal para uma simples carona. "Já ouviu falar da Curva do Diabo?" perguntou ela subitamente, interrompendo o silêncio. Carlos franziu a testa, mas permaneceu calado. "Dizem que muitos caminhoneiros desapareceram ali, e os que sobreviveram não foram os mesmos." Carlos soltou uma risada seca, mas seus olhos não se desviaram da estrada. "Histórias para assustar motoristas", disse ele com o tom cansado de quem já ouviu lendas demais. Mas Júlia não parecia convencida. "Às vezes o perigo não está na estrada, está dentro do caminhão." Essa frase ecoou como uma pancada no silêncio. Carlos engoliu seco, mas tentou disfarçar. A verdade era que, naquela noite, ele não precisava de lendas para sentir o peso de seus próprios demônios. Ele sabia que Júlia não era o maior perigo ali. O caminho começou a ficar cada vez mais tortuoso, com névoa cobrindo a estrada, bloqueando a visibilidade. A mulher, por sua vez, começou a se comportar de maneira estranha. Perguntas afloraram em sua mente. Quem era ela realmente? E por que suas histórias pareciam refletir tão bem partes de sua própria vida? Quando o relógio marcava meia-noite, eles alcançaram a Curva do Diabo. Carlos sentiu uma pressão na atmosfera, como se o ar dentro do caminhão tivesse se tornado mais denso. Era a sensação de que algo muito além de explicações comuns estava prestes a acontecer. E então Júlia perguntou: "Carlos, o que você realmente esconde no fundo da sua carreta?" Carlos pisou no freio, levando o caminhão a uma desaceleração abrupta. Seus olhos agora estavam fixos em Júlia, que o encarava com um olhar que parecia perfurar sua alma. O silêncio pesava no ar enquanto ele processava a pergunta dela. Não havia como ela saber. Ninguém sabia. "O que você está falando?" disse ele, tentando manter o tom firme, mas sua voz carregava um leve tremor. "Eu perguntei o que você esconde no fundo da sua carreta", repetiu Júlia, com uma calma quase sobrenatural. Carlos respirou fundo, tentando ignorar o suor frio que escorria pela testa. A pressão em seu peito aumentava conforme o caminhão passava pela curva sinuosa, onde a névoa era tão espessa que os faróis mal conseguiam rasgar a escuridão. "Olha, moça, não sei quem você pensa que é,
Mas não tem nada na minha carreta além de carga normal, tá bom? Júlia sorriu, mas aquele sorriso estava longe de ser reconfortante. Todos os motoristas dizem isso, até que a verdade aparece. Carlos não respondeu. Em vez disso, tentou se concentrar na direção. Mas algo parecia diferente na estrada. A curva parecia não ter fim, como se ele estivesse preso em um ciclo infinito, girando para sempre em espirais que não levavam a lugar algum. O rádio começou a chiar, um som distorcido e perturbador, mesmo estando desligado. "O que você sabe?", perguntou ele finalmente, sua paciência dando lugar à paranoia. "Eu sei que essa não é sua primeira viagem por essas bandas", respondeu ela com um tom enigmático. "E sei que você já passou por essa estrada com outra carona antes." O coração de Carlos disparou. Como ela sabia disso? Ele apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele pensou em confrontá-la, mas uma sensação sombria o dominava, como se ela soubesse muito mais do que dizia. De repente, a mulher apontou para o painel. O marcador de combustível estava quase no zero. "Parece que sua sorte está acabando, Carlos." Ele olhou de relance para o marcador e percebeu que algo estava errado. Ele havia abastecido horas antes de pegar a estrada e não fazia sentido estar quase sem combustível. "O que você fez?", gritou ele, sua voz agora cheia de desespero. "Eu?", disse Júlia com um tom irônico. "Não fui eu quem decidiu carregar aquilo." A palavra "aquilo" o atingiu como uma lâmina fria. Antes que pudesse responder, o caminhão estremeceu violentamente, como se algo tivesse colidido com ele. Júlia não parecia surpresa, como se esperasse por isso. Carlos se inclinou para tentar estabilizar a direção, mas o veículo começou a sair de controle, deslizando pela pista úmida de névoa. "Segure-se!", ele gritou, mas Júlia permaneceu inabalável em seu assento, com um olhar gélido. O caminhão finalmente parou, atravessado no meio da estrada. O silêncio foi ensurdecedor por alguns segundos, até que um som estranho surgiu. Era um som rítmico, como passos, mas eram pesados, vindo de fora. "Alguém está aqui", sussurrou ele, embora soubesse que Júlia já tinha notado. "Acho que agora é sua vez de enfrentar a verdade", ela disse, enquanto olhava para a porta do lado do motorista. O som de algo raspando na lateral do caminhão fez Carlos congelar. Ele sabia exatamente o que havia no fundo da carreta, e era algo que jamais deveria ser encontrado. Havia aceitado aquele serviço especial com a promessa de que nunca abrisse o compartimento traseiro. Dinheiro fácil, disseram. Mas agora parecia que tudo conspirava para que aquele segredo fosse revelado. Júlia levantou-se calmamente e apontou para a traseira do caminhão. "Está na hora." Carlos balançou a cabeça, recusando-se a sair. Mas o som lá fora estava ficando mais alto, mais próximo. Passos pesados e arranhões que pareciam circular o caminhão como predadores rondando sua presa. "Se você não abrir, eles vão", disse ela, com uma tranquilidade assustadora. Com o coração batendo no peito como um tambor frenético, Carlos saiu da cabine carregando uma lanterna trêmula. Júlia seguiu atrás dele, os passos ecoando na estrada deserta. Quando chegaram à traseira da carreta, ele hesitou. "Se não abrir, nunca sairemos daqui", insistiu ela. Ele sabia que ela estava certa, mas sabia também que abrir aquelas portas significava confrontar tudo o que ele tentou enterrar na escuridão. Com mãos trêmulas, ele soltou o lacre e abriu lentamente as portas traseiras. Dentro, havia apenas escuridão no início. Mas então, um som baixo e gutural surgiu, seguido por um movimento repentino. Carlos iluminou o interior com a lanterna, revelando olhos. Muitos olhos brilhando no escuro. Um grito sufocado escapou da garganta de Carlos, mas antes que pudesse reagir, algo puxou Júlia para dentro. Seu rosto, no entanto, não expressava pavor, mas uma espécie de resignação.
Todos nós temos nossos destinos, ela disse, antes de desaparecer na escuridão. As portas se fecharam sozinhas com um estrondo, e Carlos caiu de joelhos no asfalto, paralisado pelo medo. No rádio, agora desligado, uma voz sussurrava: "Você não pode fugir." Ele olhou para a estrada. A névoa havia sumido, mas algo pior parecia ter ficado para trás. Ele, sozinho, com o caminhão e com o que estava lá dentro. Você quer saber o final dessa história? Então inscreva-se no canal Memórias Sombrias